Graça e paz a vós todos, abençoados e abençoadas. Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho, às 21 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. O tema de hoje é a consciência espiritual que nos leva ao sobrenatural de Deus. Queridos, se nós não pusermos a nossa mente em linha com a palavra de Deus, a vida espiritual nossa, com certeza, ela será sufocada. Nós precisamos entender, diferenciar o carnal do espiritual. Diferenciar o mundo terreno, esse mundo em que nós vivemos, do mundo espiritual de Deus. Nós precisamos entender que nós não somos daqui. Estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo terreno. Nós estamos já com Ele assentado nas regiões celestiais. Temos que pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Porque somente as coisas de Deus é que pode nos sustentar de pé. Somos sustentados pela sua graça. A prova dele, o zelo que ele tem com cada um de nós, através do seu infinito e insondável amor. Uma vez entendendo e compreendendo tudo isto, superamos todas e quaisquer adversidade que nos venha por causa da sua graça, e assim então nós somos sustentados por Ele, guardados e protegidos por Ele. Nada pode ser contra o falar mais alto do que a nossa consciência espiritual. Somos mais que vencedores, porque Ele habita em nós. Ele está dentro de cada um de nós. Ele habita no nosso espírito. O nosso espírito é o templo da sua habitação. É no nosso espírito que Ele faz morada. É no nosso espírito que Ele testifica que somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos guiados e dirigidos tão somente por Ele. Não há nenhuma interferência humana. Quando temos esse entendimento, nós não precisamos de um templo religioso, nós não precisamos de um homem que se intitula uma autoridade espiritual sobre as vidas de quem quer que seja. Nós não precisamos de todos esses aparatos que existem dentro desses lugares. Nós passamos tão somente viver sob os cuidados, sob a proteção de Deus, entendendo que Ele é um em todos. Somos fortes e não nos entregamos nunca, por pior que sejamos afligidos. Nós entendemos que existem as aflições da carne, como Ele mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Que aflições são estas que Ele estava se referindo? As aflições na carne, mas Ele disse, eu venci, tende bom ânimo. Temos que estar sempre de bom ânimo, felizes, alegres, por mais que as circunstâncias da vida sejam adversas.
Quando estamos voltados para o mundo espiritual de Deus, quando temos essa consciência espiritual, nós não somos afligidos e nem tampouco atingidos por essas coisas. Por isso que nós, que temos um entendimento, nós declaramos cada dia como o melhor dia da nossa vida. Não esperamos o dia terminar para dizer se foi ou não foi o melhor dia da nossa vida. Nós já tomamos posse de que é o melhor dia da nossa vida. Nós cremos que todas as necessidades, caso existe, Ele já supriu. Porque nós andamos e vivemos tão somente por fé, passando por todas as adversidades como se elas nunca existissem. É assim que andam aqueles que vivem por fé. Aqueles que têm a consciência espiritual, que faz com que seja levado ao sobrenatural de Deus. Que o mundo de Deus é um mundo espiritual. Sabe, irmãos, o que é isso? É uma consciência espiritual. Consciência essa que nos leva a este mundo sobrenatural que tão somente pertence a Ele. Quem tem consciência espiritual não faz prova de Deus, como muitos nas religiões fazem. Eles são sustentados pela palavra, que estas palavras são ditas de forma de incentivo, palavras de ordem, como se fosse acontecer algo de extraordinário, tão somente num passe de mágica, quando essas pessoas, usando desses jargões, tentam impactar a vida das pessoas para que elas possam melhorar, alcançar aquilo que elas tanto buscam, aquilo que elas tanto desejam, porque estão tão somente voltados para as coisas desta vida. Mas quem tem esse entendimento, essa mente espiritual, sabe que em quem tem crido. Então ele avança, ele procura crescer, ele procura progredir, e ele reina em vida. Ele reina em vida, enquanto ele aqui viver. E assim ele vai entendendo a cada dia qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu não vou deixar, quase sempre eu estou dizendo isso. Precisamos entender qual é a perfeita, qual é a boa e agradável vontade de Deus, para não vivermos murmurando, lamentando, afligidos pelas adversidades da vida. Você tem o respaldo do Pai dos Espíritos. É Ele que está sempre conosco, nos sustentando de pé. E qualquer um que se levantar contra você não subsistirá, por mais que ele te ache frágil. Ele não vai conseguir te derrubar, porque o Pai é quem te sustenta. Você é revestido de uma consciência espiritual, e essa consciência espiritual, ela muito agrada a Deus. Porque Deus nos vê no Espírito, Ele não nos vê na carne, Ele não nos vê envolvido nas coisas desta vida. Nós somos culpados porque nós voltamos para as coisas deste mundo,
dormimos pensando nas coisas desta vida, levantamos pensando nas coisas desta vida, passamos o dia voltado para as coisas desta vida e assim esquecemos do mundo espiritual de Deus. Você, por ser guiado e dirigido por Ele, está sempre ouvindo a sua voz. E a voz dele é meiga, a voz dele é suave, que é a voz do Espírito de Deus no seu interior, falando com você todos os instantes, todos os momentos, te conduzindo, te levando às águas tranquilas, te conduzindo a pastos verdejantes. E é por isso que você diz: Ele é o meu pastor e nada me faltará. E essa voz meiga e suave, que te leva a essa consciência espiritual perfeita, essa voz meiga e suave que te dá tranquilidade em toda a sua maneira de viver, depositando sempre em Deus uma confiança total. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem te sustenta. É só você tomar posse, é tão somente crer e viver este mundo espiritual de Deus, ter essa consciência espiritual para alcançar tudo quanto Deus já fez, tudo quanto Ele já colocou ao seu inteiro dispor. Não sofra mais, não vive lamuriando, não vive lamentando. Deixe de buscar nos homens aquilo que você deseja, aquilo que você tanto precisa. Eles não têm nada para te dar, somente Deus tem e Ele já te deu. Somente Deus tem e Ele já fez tudo quanto tinha que fazer por você. Agora é por fé, não é por vista. Tome posse e viva. Te trazendo a luz da existência, permitindo que você vive cada dia sob triunfo e vitória, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você. É tudo isso que Ele quer para você. Ele conhece o seu pensar, o seu deitar, o seu levantar, todos os seus caminhos, sem que haja uma palavra na sua língua, tudo o Senhor conhece. Então não tenhas medo de nada, não desanime. Olha o que o salmista diz no Salmo 139. O Senhor, ó Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Tu conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Ó Senhor, tudo Tu conheces. Não, você não precisa ficar orando, como os religiosos fazem, insistindo com Deus, para que Ele faça isso, para que Ele faça aquilo, pedindo a Deus para que Ele haja assim, para que Ele haja assado. É assim que os religiosos fazem, é assim que eles se comportam. Tudo dele, vamos orar. E começam a importunar a Deus, como se Deus não fosse soberano, como se Deus não fosse onisciente, onipresente, onipotente, como se Deus não soubesse, como se Deus não conhecesse tudo e a todos. Comece a agradecer tão somente. Creia nesta palavra, em tudo quanto Ele já fez. Você não precisa abrir a sua boca, porque Ele te conhece, e sabendo de tudo quanto você precisou, precisa e precisará, Ele já fez, Ele já colocou ao seu inteiro dispor.
Então não desanime, regozije-se sempre. Participe sempre da natureza divina. Então sempre com gratidão ao Pai, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem te sustenta. Então fica aí esta palavra, essa pérola da graça de Deus, que você possa ter sempre a consciência espiritual, voltado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, porque é isso que nos leva ao sobrenatural de Deus. E aí você, então, vai começar a ver uma diferença no seu modo de viver. Você vai perceber que tudo quanto você precisa, Deus já tem feito por você. Ele já te deu. E você então deixará de estar voltado para as coisas desta vida. E vai sempre reinando em vida. Cada vez mais interessado em crescer no conhecimento e na graça de Deus. E a palavra dele para você é esta: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Viva esse mundo espiritual de Deus, volte-se para as coisas espirituais. Deixe que o Espírito Santo de Deus, que habita no seu espírito, te conduza, te dirija. Fica aí esta palavra. Se você gostou, dê um like. Se você gostou, divulgue e compartilhe. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Graça e paz, um forte abraço. Termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.